Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário do ouvinte desse vídeo. Eu estou fazendo esse breve comentário aqui para o canal Diálogos Interdisciplinares por ocasião da semana decisiva das eleições presidenciais brasileiras, que acontecerão no próximo domingo, né, daqui a 7 dias. E a gente está tentando entender esse fenômeno que agora apareceu com todo o seu esplendor, que é o fenômeno que alguns chamam de pós-verdade, né? Mais popularmente conhecido como a questão das fake news, que nós estamos todos imersos nisso, né? A gente não sabe exatamente quando começou e se vai terminar algum dia. E a gente precisa entender melhor esse fenômeno para tentar lidar com ele, né, na medida do possível. Então, assim, um dos aspectos desse fenômeno é que a internet e as redes sociais democratizaram a possibilidade, né, de manifestação de opiniões, que antes era restrita a poucas pessoas que tinham acesso aos meios de comunicação de massa, principalmente, né? Porque determinados temas ficavam restritos à conversa de bar com os amigos, porque não havia também uma forma de colocar isso no ventilador, digamos assim, né? De tentar influenciar mais pessoas além dos amigos, conhecidos. E com as redes sociais, né, isso não foi provavelmente o objetivo de ninguém que criou, né, a tecnologia da informação, mas aconteceu que aquelas opiniões privadas, né, particulares, elas alcançaram muito mais receptores, muito mais ouvintes, e então, a partir daí, certos grupos políticos instrumentalizaram isso, né? Essa liberdade, entre aspas, da pessoa dizer o que ela quer, sem se importar com questões éticas ou mesmo sem se importar com questões legais, porque você manifestar certas posições, se elas incitarem ações criminosas, né? Então nós temos um possível crime nessa inocente manifestação de opiniões, mas se elas estiverem incitando ações criminosas, então há um vínculo entre quem divulgou essas ideias ou esses afetos, né, afetos destrutivos para alguém, né, e quem executou a ação, né, é uma das questões que estão sendo discutidas, né? Se você manifesta, por exemplo, o seu desejo de matar alguém, e aí uma pessoa que ouve você, ela vai lá e mata essa pessoa, será que você não teve parte da culpa de estar incitando esse tipo de ação, né? Então, nós temos aí uma situação que tem uma combinação de aspectos cognitivos, afetivos e ligados ao comportamento, à ação efetiva, né? Essa combinação que é explosiva, né? A gente não pode analisar apenas sobre o aspecto cognitivo, ou seja, se uma determinada mensagem é verdadeira ou falsa, é um dos aspectos, mas não é o único, porque também, mesmo sendo uma mensagem cujo conteúdo é falso, ela pode despertar um afeto. E esse afeto pode levar alguém à ação, porque a mente consciente, né, tal como a gente tem estudado, ela propicia a integração desses três tipos de função: cognitiva, afetiva e enativa, ou seja, em termos do controle da ação no ambiente físico e social. Então, nós temos nas redes sociais, principalmente hoje em dia ligado a mobilização política dos diferentes grupos, partidos, ideologias,
nós temos, né, pessoas muito ardilosas que conseguem combinar uma mensagem cognitiva com um afeto que às vezes é subliminar, ou seja, se passa um afeto sem se ter consciência da parte do receptor, né, uma consciência cognitiva, sem o receptor saber que está sendo afetado, né? E tudo isso levando a determinadas ações, sendo que a ação que mais tem interesse nesse momento é o voto, né? A pessoa ir lá na sessão eleitoral e depositar o voto nesse ou naquele candidato e eleger este ou aquele, né? Então, tudo isso está bastante relacionado. No aspecto cognitivo, a gente nota que pessoas que têm uma formação científica pouco rigorosa ou que têm muito pouca formação científica, elas tendem a acreditar em meias verdades, aquelas mensagens em que há um certo conteúdo de verdade, não é totalmente falso, mas há também um conteúdo de falsidade, há um exagero, há uma interpretação tendenciosa, né? Então, determinados grupos, partidos praticaram a corrupção, mas daí, né, por exemplo, né, dizer que determinada pessoa por isso é ladrão, né, já é um exagero, porque, né, para ser considerado ladrão em termos da sociedade, é preciso que tenha havido um crime, um roubo, né, que tenha se identificado o que foi roubado, né, de quem foi roubado, o que foi feito com esse roubo, e que tenha se estabelecido, né, no processo jurídico, né, um diagnóstico e uma comprovação do ato, né? Sem isso, é leviano dizer que fulano ou ciclano é ladrão, né, ou é corrupto, porque não há uma determinação dos fatos ligados a esse juízo de valor, certo? Mas, como eu ia dizendo, né, há uma maior propensão das pessoas com pouca formação científica, filosófica, e que, infelizmente, essas pessoas hoje em dia constituem a maioria da população, né, em vários países. Há uma tendência dessas pessoas de serem enganadas por mensagens que são em parte verdadeiras, em parte falsas e que contêm uma interpretação tendenciosa que leva a determinado tipo de ação, determinados tipos de ação que podem inclusive ser ilegais, como, né, aquelas pessoas que queriam invadir o Supremo Tribunal Federal, né, e destituir o que é o poder máximo, a instância máxima de poder do judiciário, né? Essas pessoas, além de serem influenciáveis por denúncias vazias, né, de conteúdo, de fato, né, contra os magistrados, contra os juízes, elas também, aparentemente, não refletiram sobre a ilegalidade do ato intencionado, né? O que é muito grave, porque a democracia, ela, né, tal como ela existe desde, né, a Revolução Francesa, com a separação dos poderes e todo o seu arcabouço institucional, ela requer que se respeite a Constituição, né, as leis e toda a estrutura de poderes, com a divisão dos três poderes, né? E a manifestação popular não pode ser arbitrária, né? Um cidadão, um grupo de cidadãos não pode se julgar superior a um desses três poderes, né? Porque existe toda uma hierarquia dentro das instituições democráticas. Então, é uma falsa democracia, que alguns chamam de democracia direta, mas na verdade é uma falsa democracia, essa ideia é que cada um pode fazer o que quiser, da forma que quiser, né? O que a gente poderia dizer é que todo mundo pode fazer o que quiser, desde que seja dentro da lei, né? Mas para isso as pessoas precisam saber quais são as leis, né? Qual é a estrutura legal vigente no Estado de Direito da democracia republicana, e também precisam ter a condição cognitiva de entender, né, as novidades, as notícias, os fatos, para, né,
terem um julgamento adequado e que leve a ações adequadas dentro desse arcabouço legal institucional. Se nós temos pessoas despreparadas e para isso, né, o sistema educacional contribui negativamente muitas vezes, né? Nós temos pessoas despreparadas, elas não vão conseguir entender que determinadas ações não são legais, né? Eu nem digo que não sejam legítimas, que até podem ser legítimas, mas não são legais. Então, não se poderia cogitar esse tipo de ação, nem se poderia manifestar publicamente a intenção de se realizar esses atos, né? Como, por exemplo, o atentar contra um dos três poderes, né? Isso aí é obviamente ilegal e dentro da democracia uma pessoa não pode se dizer favorável à democracia e ao mesmo tempo ter a intenção de cometer um ato ilegal contra a institucionalidade democrática. Então é esse o grande problema que a gente vê no momento, né? Pesquisas mostram que a grande maioria da população é favorável à democracia, mas um grande número de pessoas, elas têm intenção de cometer ações, de atos que são antidemocráticos, inclusive ilegais, dentro do arcabouço vigente, né? E isso por quê? Isso porque o afeto dessas pessoas não está devidamente regulado pela razão, porque essas pessoas aparentemente têm uma formação cognitiva deficiente, né? Elas não têm hábito de reflexão e de estar analisando alternativas contraditórias entre si, opostas, e lidando com os conflitos. Essas pessoas, né, não têm uma capacidade de refletir e moderar, e se moderar entre os extremos, né? Aquilo que Aristóteles considerava uma virtude, que é a moderação, né? Falta essa virtude, porque as pessoas se deixam tomar por conspirações, né? Boatos de conspirações internacionais, né? A proximidade do apocalipse, mensagens de pouco conteúdo cognitivo e alto conteúdo afetivo que as pessoas aceitam e passam a ação sem a mediação da razão, né? Sem haver um devido juízo racional a respeito daquela mensagem, daquela informação. Então é muito impressionante, né, como há um certo retorno ao pensamento mítico, no mau sentido, né, aquelas formas de pensar e de mobilizar os afetos que não passam pelo crivo da razão e do conhecimento que a humanidade elaborou, né, nos últimos séculos, né? Isso está relacionado, é claro, com uma formação educacional fraca, né, ou falta de formação. Então, para muitas pessoas, um certo retorno à Idade Média, a forma de pensar, de agir da Idade Média, em que era um modo de vida teocêntrico, né, tendo Deus como centro, né, do universo e como referência central para as ações humanas, né? Isso, como as pessoas que estudaram a história da humanidade sabem, né, no período moderno isso foi contestado, né? Se colocou a razão no centro, a racionalidade, né, humana, né? O ser humano com autonomia para pensar, refletir e a partir daí guiar a sua ação, né? Então o que está acontecendo em muitos países, não só no Brasil, é que um contingente da população que de alguma maneira não se inseriu nesse mundo moderno, científico, da ciência e da tecnologia moderna, eles almejam um retrocesso a um período mítico, né, em que
né, os líderes religiosos que tinham uma maior influência sobre a mente das pessoas, sobre o seu comportamento e sobre a política e as instituições sociais, né, regulando as relações sociais. Certo? Então, como lidar com isso? Por enquanto a gente não sabe a resposta. O que eu sei é que vai ser preciso moldar um outro tipo de internet, um outro tipo de rede social que esteja voltado para o interesse público e que esteja sob controle de agentes que atuem conforme o conhecimento científico, né, e tecnológico existente, para que a sociedade não seja mais presa dessas armadilhas do afeto, que eu poderia dizer assim, né? Quer dizer, as interações sociais por meio da internet, os meios de comunicação que permitem a cada indivíduo se manifestar, eles não podem ser deixados, não se pode deixá-los serem manipulados. Nós não podemos deixar que eles sejam manipulados por pessoas maliciosas que querem favorecer certos grupos ou tendências. É preciso haver não uma neutralidade, que ela é impossível, mas é que é preciso haver talvez a palavra seja exagerada, mas precisa haver um controle, não do Estado, mas um controle público, ou seja, do próprio povo, até por meio dos seus representantes, no caso aí das pessoas mais qualificadas em termos cognitivos, né, que são as pessoas que têm uma formação universitária, que trabalham nas universidades, principalmente na universidade pública, né? Eu defendo sim que haja um controle desses meios de comunicação não por essas pessoas propriamente, mas por um programa, que essas pessoas desenvolvam programas, né, de tecnologia da informação que permita as pessoas interagir, mas ao mesmo tempo dificulte ou impossibilite a manipulação que está acontecendo nesses meios de comunicação. Então é uma questão para a gente pensar como fazer isso, né? Seria um desenvolvimento de redes públicas, não redes de empresas privadas como o Facebook ou o WhatsApp, né, ou esses outros aplicativos que nós temos, Instagram, TikTok, são todos meios de comunicação que são implementados e controlados por empresas privadas. Nós precisaríamos pensar a forma de formar um fórum público, né, com controle público, para que direcionasse as interações dentro da sociedade, as interações do povo entre si, do povo com o governante, segundo certos princípios éticos a serem fixados, né? A gente vê que nas várias profissões hoje em dia existem códigos de ética. As pessoas não podem agir arbitrariamente, né? A democracia tem regras. É preciso ter códigos de ética, inclusive para a internet, né? Para as redes sociais e para o governo, nos vários níveis, municipal, estadual, federal. É preciso ter código de ética, né? Que eu chamo de bioética da governança. Bem, essa é a minha mensagem. Não sei se vai ter alguma consequência, né, em termos aí de a gente realmente passar a refletir melhor sobre essa situação, mas é o que eu posso contribuir. Tá? Um abraço para todos.